Saudações, irmãos, a cada um de vocês. É um prazer mais uma vez estudar a Bíblia. Desta vez no livro de Ageu, lá quase no final do Velho Testamento, antes de Zacarias, que é o penúltimo livro da Bíblia. Então tem de lá para cá Malaquias, Zacarias e Ageu. Então vamos a Ageu capítulo 1, nós vamos ver todo o capítulo 1 de Ageu. E antes da leitura, deixe-me dar um pequeno pano de fundo histórico. Quando o exílio babilônico completou 70 anos, como o profeta Jeremias havia dito que iria durar 70 anos, quando chegou esse tempo, então o rei medo-persa Ciro decretou o retorno dos judeus no ano 538 a.C., e houve um retorno, nesta primeira fase, de 50.000 pessoas. 7 meses depois que eles chegaram, fizeram sacrifícios e iniciaram a construção do altar. 2 anos depois da chegada, iniciam a construção do templo, liderados pelo governador Zorobabel e o sacerdote Josué. Logo após colocarem os alicerces, porém, surge a oposição dos vizinhos e a obra é interrompida. A história que vamos comentar aqui, então, no capítulo 1, ocorreu 16 anos após a paralisação, ou seja, no ano 520 a.C., 18 anos depois que eles chegaram lá, ok? Então, com 2 anos começaram a fazer o templo, mas logo houve oposição, pararam. Ficaram 16 anos parados. E agora acontece isso aqui. Ageu, capítulo 1, versículo 1. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Então, o que nós vemos aqui é o profeta Ageu recebendo uma mensagem de Deus, obviamente dirigida a todo o povo, mas através dos líderes maiores, Zorobabel e Josué. Versículos 2 a 4. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Não é muito difícil ver o que está acontecendo aqui. O povo estava dizendo, depois de 16 anos, o início da construção do templo parada, 16 anos depois o povo dizendo, não chegou o tempo, não está na hora, isso aí a gente sabe que não está na hora. Mas aí Deus questiona e de uma maneira muito sentida, é evidente isso aqui. Vocês moram em casas bem acabadas, esse apaineladas aqui quer dizer que havia painéis de madeira, geralmente uma maneira de mostrar, uma forma de mostrar que eram construções boas, bem estruturadas, caras. Era a forma de Deus dizer construções boas, não eram casinhas quaisquer, umas choupanazinhas, não. Então vocês estão morando em casas muito bem acabadas. A minha casa, Deus falando, o templo permanece em ruínas e vocês ainda dizem que não é tempo de construir o templo. Então, para os seus próprios interesses,
A casa de vocês, o tempo está bem adequado. Mas para minha própria casa, não chegou a hora. Vocês estão visivelmente dando prioridade às coisas próprias de vocês e desprezando o que é meu, Deus falando, referindo-se ao tempo. Só que apesar de magoado ou triste, eu uso a expressão triste para Deus com cuidado, né? O mesmo magoado, mas ele tem sentimentos, ele não vejo problema nenhum em aplicar isto para ele. Triste, mas ele não ficou num cantinho, choramingando pela desconsideração dos judeus em desprezarem o templo de Deus. E Deus ficou então tristinho, só lamentando. Não, não, não. Ele é o Deus Criador, todo-poderoso, zeloso pela sua glória e pela adoração que lhe é devida. Deixar Deus em segundo plano em qualquer situação da vida, além de ingratidão, é algo imprudente e perigoso. Versículos 5 a 7. Depois a gente pula para o 9. Diz assim, do 5 a 7. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Agora a primeira parte do versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para cá, eu com um assopro o dissipei. Duas vezes, então, aqui Deus usa a mesma expressão, considerai o vosso passado. Ou seja, meditem no que tem acontecido com vocês. Eu gosto dessa ideia de considere o vosso passado. Pense, reflita, medite, coisa que esta geração de hoje, especialmente os mais novos, não estão muito acostumados a fazer. Refletir, parar para pensar, examinar, considerar. O próprio Deus dizendo, pare, ou parem vocês e vejam o que tem acontecido. Façam um balanço com vocês aí, façam um exame da situação que tem acontecido com vocês nos últimos anos. E o próprio Deus, então, faz essa análise para eles. Ou dá os elementos para que eles fizessem essa análise. Vocês semearam muito, recolheram pouco. Comiam, mas sem fartura. Bebiam, mas não saciava. Tinham roupa, mas não o suficiente para aquecê-los no frio. O salário como que desaparecia. Alguns sugerem o efeito da inflação, que é algo muito antigo, inclusive, que poderia ser como se a inflação comesse o dinheiro deles. Nós bem conhecemos isso, especialmente os mais velhos, que já passamos por períodos terríveis de inflação em que mês a mês o seu dinheiro diminuía. As expectativas deles não eram correspondidas. Vocês viram aqui. Eles esperavam muito e vinha pouco. Tinham planos excelentes para eles próprios, para as famílias, certamente para as profissões, mas para os investimentos, para as aplicações, mas vinha pouco. Os planos eram grandiosos, mas a realidade não correspondia. E mesmo esse pouco, às vezes Deus destruía, como ele diz aqui, dissipei algumas vezes.
Então, embora já fosse implícito, Deus faz questão de agora deixar claro o motivo pelo qual ele estava bastante desagradado. Vocês estão vendo o que está acontecendo com vocês nos últimos anos? Nada dá certo, está tudo errado. Até o dinheiro que vocês botam num saco parece que é furado e cai e vai embora, não sabe nem como. Deus está visivelmente aborrecido com aquele povo. Por quê? A introdução e as próprias palavras de Deus já deixam implícito, como eu falei, mas ele quer deixar muito claro agora. Segunda parte do versículo 9 e o 11. Por quê? Diz o Senhor. Gostoso quando tem assim na Bíblia, porque nós não precisamos imaginar. Muitas vezes não é explicado assim de uma maneira tão clara, mas quando facilita muito o nosso trabalho de entender as Escrituras para poder aplicá-la em nossas vidas. Por quê? Diz o Senhor. Aí vem a resposta, clara como água, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e o vinho, sobre o azeite, sobre a terra, o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Eu dificultei a produção de vocês pessoalmente. E não precisam especular porque Deus fez isso. Não. Eu estou dizendo por causa da inversão de valores. O título dessa pregação eu coloquei saco furado, que é uma expressão que chama atenção, né? Mas bem poderia ser cuidado com a inversão de valores. Ou só inversão de valores. Guarde essas três palavras aí, ou a ideia, porque esta é a ideia da pregação toda. A casa de Deus em ruínas, enquanto eles se ocupavam com a própria casa. Ou seja, a falta de chuva, a seca, produção insuficiente da terra, pouco dinheiro, pouco conforto, não era por acaso. Não era por acaso. Ou azar, má sorte, fenômenos climáticos explicados pelos cientistas, ou porque eles estavam usando o adubo errado. Nada disso. Tudo era resultado da ação de Deus contra eles. Certo? Deus se utiliza de fatores climáticos, poderiam estar usando o adubo errado, sim, mas não era o motivo, a causa principal. A causa principal era a ira de Deus sobre eles, o aborrecimento de Deus sobre eles. E Deus se utilizava dos fatores climáticos e sociais e físicos ao redor deles. Mas tem que ir lá no centro, lá na essência. Deus estava indignado com eles. Era ação direta de Deus contra eles. E após então enumerar todos os problemas deles e dizer o motivo, Deus aponta a solução. Versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Duas observações aqui. Primeira, a atitude nobre e a longanimidade de Deus em aceitar que fizessem o templo. Muitos de nós diríamos assim, não, quero mais não. Você não fez quando eu estava querendo? 16 anos eu esperei, quero mais não.
Você deve ser meio doutor nisso. Eu sou, às vezes. E muitos ao nosso redor. Não, então me desculpe, deixa eu retratar isso, reconciliar. Não, agora eu não quero mais, é tarde. Não faça assim, não. Deus, para com os seus filhos, ele reconsidera, ele está sempre com o coração aberto, ele é muito bom, ele é perdoador. E ele queria abençoar o povo, ele não trouxe o povo lá da Babilônia para a terra prometida para Israel de volta, embora tivesse tudo destruído, mas ele iria providenciar que o povo reconstruísse tudo. Aliás, ele estava até triste porque o povo já não tinha começado o templo, ele queria abençoar. O propósito de Deus sempre é benigno. Então, mesmo na ira dele contra o povo, nos castigos que ele estava colocando sobre eles, na aflição que ele permitia vir sobre eles, por trás havia um desejo benigno de Deus. Nunca deixe de ver benignidade, irmão ou irmã, de Deus, através mesmo de duras aflições que ele lhe impõe. Inclusive, eu me arrisco a dizer que Deus talvez estivesse mais desejoso em querer abençoar o povo do que o próprio povo queria se ver livre das dificuldades. Mas eles estavam loucos para sair daquela situação de saco furado, que nada resolvia, tudo dava errado. Pois bem, por mais que eles estivessem ansiosos para sair daquilo, eu arrisco dizer, como falei, que Deus estava mais ansioso ainda. É como o pai, você que é pai ou mãe, já deve ter dado castigo no filho, e você sabe que você sofre mais do que o filho, ou pelo menos acha que sofre mais do que o filho, e você fica torcendo que chegue o limite de você dizer assim, tá bom, o castigo está suspenso, está encerrado. É um alívio para o filho, mas para o pai certamente é mais, ou para a mãe, porque o coração quer agradar o filho, e quando dá um castigo no filho, não é por maldade, é por bondade, em querer ver o filho bem educado, mesma coisa. Segunda observação, eu quero vir aqui a Esdras com vocês para ver o que acontecera 16 anos antes, aqui. Esdras, capítulo 2, versículos 68 e 69, diz: alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dracmas, e em prata 5.000 arretéis e 100 vestes sacerdotais. Pulando para o capítulo 3, versículo 7, deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que eles tinham dado Ciro, rei da Pérsia. Pergunta, para onde tinha ido toda aquela madeira que eles compraram quando chegaram lá? Como falei, 16, 17, 18 anos antes. Tudo indica que aqui está a explicação por que eles moravam em casa apaineladas, ou seja, casas caras, com bom material, porque usaram o que iria para o templo, usaram nas casas deles. Houve alguma mudança de ideia aí no meio do caminho. Tudo indica isso. Mesmo assim, as casas já tendo sido construídas 16 anos antes, mas vocês sabem que às vezes uma casa demora muito para ser construída, e vem uma reforma, vem outra coisa. Seja como for, Deus disse, na época presente, que ele falava através de Ageu, que eles ainda corriam, ou poderíamos traduzir, se ocupavam pelas próprias, ou com as próprias casas. Então parece que eles estavam colocando ainda
uma atenção exagerada ou ao acabamento da sua moradia, ou à expansão, ou reforma, ou comprando outro imóvel, fazendo outro. Alguma coisa estava exagerado e chamou a atenção de Deus. E começaram a gastar até o que não podiam. Enquanto isso, o templo abandonado há 16 anos, só com os alicerces. Colocaram os alicerces, os vizinhos se opuseram, pararam e lá deixaram e ficaram dizendo, não chegou o tempo não. Quanto à questão moral, num certo sentido, eles não haviam propriamente roubado, porque o dinheiro era deles mesmos e eles haviam doado. No outro sentido, no sentido ainda moral, mas espiritual mais ainda, sim, eles haviam entrado num terreno muito delicado, perigoso, porque eles haviam se apropriado do que na mente não era mais deles. Eles já tinham ofertado dinheiro a Deus. No coração, talvez dizendo, falado, seja como for, eles já haviam destinado aquele dinheiro, aqueles bens, para a casa de Deus. Resultado do apelo de Deus. Versículos 12 a 15. Voltemos então para Ageu. Capítulo 1, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco. Oh, frase agradável de ouvir. Eu sou convosco. Posso estar zangado com vocês, irritado com vocês, triste com vocês, mas eu estou convosco. Coisa boa. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Tudo isso aconteceu em 23 dias. Começou no primeiro dia e terminou no 24º. 23 dias durou toda essa história. Muito rápido, mas muito forte, como vocês viram aqui. Uma revelação forte de Deus, uma explicação detalhada do próprio Deus, através de Ageu, o que estava acontecendo com eles. Irmãos, eu vou tirar 4 lições daqui que servem para todas as áreas da vida cristã, mas não tem como deixar de ser mais aplicável, claro, para a questão de aplicação financeira nas coisas de Deus, incluindo coisas de Deus, igreja, generosidade pessoal, ajuda a necessitados e coisas assim. Estou falando isso de coisas de Deus. A primeira é que Deus fica queixoso quando o seu povo não cumpre com alguma obrigação diante dele. Fica queixoso. Claro, olhando para hoje, crentes do Novo Testamento, nós temos várias obrigações diante de Deus, sim, de várias ordens, e Deus espera que nós as cumpramos. Quando não há esse cumprimento, essa obediência, Deus reage, ele não gosta. Uma dessas obrigações envolve a liberalidade com dízimos e ofertas. Eu não estou falando porque está havendo algum problema na igreja ou coisa assim, e eu soube, então resolvi agora falar isso. Não. Não é por isso não. Mas eu quero sim olhar para o futuro. Talvez o futuro próximo, para não dizer o futuro imediato.
que pode estar reservando dificuldades ou reduções financeiras para a maioria de nós, por causa das circunstâncias que vocês bem sabem. As circunstâncias, sim, mas as consequências das circunstâncias, você não sabe bem, nem eu, ninguém sabe. As circunstâncias exatas, como vão acontecerem as coisas, não sabemos. Então, o momento é propício para a nossa carne ou o diabo soprar no seu ouvido. Reduza tudo. Essa questão aí de dízimo, oferta, campanha. Reduza tudo. Você foi atropelado por esse coronavírus. Você sabe que foi. Então, calma. Pare o que estava pensando em fazer nessa área. Adie. Fique à vontade. É razoável. É justo. É uma palavra perigosa essa. É justo. Eu quero simplesmente dizer, cuidado, irmão. Cuidado, Mauro. Cuidado, irmã. Só isso. É claro que poderá, de fato, haver necessidade de redução. Sim, de dízimos, de ofertas. Claro que poderá haver necessidade. Talvez você vá ter de fazer isso. Mas faça o que for absolutamente necessário. Com muita honestidade diante de Deus, sinceridade, prudência, sabedoria, cautela, tudo que você puder usar de reserva, se utilize na hora de tomar uma decisão dessa. Eu vou cortar isso aqui. Com relação a minhas contribuições financeiras. Nunca faça isso como desculpa, aproveitando a onda, porque a onda é essa. Todo mundo teve prejuízo. Quem tem dois carros talvez vai ter que se acostumar com um só. Ou quem pensava em trocar o carro para um novo, agora vai ter que ficar mais tempo com o velho. Tudo isto está na conversa de todo mundo, com razão, lógico. Mas é fácil aproveitar a onda. Já que está tudo assim tão difícil, eu aproveito e dou um corte aqui. Oh, irmão, tenha cuidado com esse corte quando envolver coisas diretamente relacionadas com os interesses de Deus. Esse é o recado. Só. A base da obra de Deus no mundo, você sabe, é feita através de igrejas locais. Mesmo quando tem sociedades, entidades para-eclesiásticas, ao lado de igrejas que são filantrópicos e contribuem e tal, mas são feitas por membros de igrejas e essas entidades para-eclesiásticas são boas, são benéficas, mas não estão na Bíblia como um plano de Deus para o cristianismo. Nem tudo que não está lá não quer dizer que esteja errado. Não. Mas o que está lá é igreja local. Então, isso podemos afirmar sem menor dúvida. A igreja local. Então, o que Deus tem para fazer com as coisas no mundo, Ele faz através das igrejas locais. O plano de Deus é que cada igreja desenvolva seus trabalhos com a participação financeira de cada membro. Esse é o plano bíblico. Repetindo, se você quer doar através de alguma organização paralela à igreja, mas que seja saudável, de princípios cristãos e tal, tudo bem. Desde que suas obrigações com a sua igreja estejam sendo mantidas e as suas obrigações pessoais com pessoas necessitadas ao redor. Esses dois focos, eu sugiro que o crente não perca de vista nessa questão de onde contribuir ou como contribuir. Então, contribuir financeiramente com as coisas de Deus, menos do que pode, é falhar com Ele. E essa medida, reconheço, não é fácil ser avaliada pelo crente, especialmente quando ele vai numa certa situação e há uma turbulência
na sua condição financeira e ele talvez precise reajustar. Precisa mesmo? Ele aguenta ficar sem reajustar as coisas de Deus, financeiramente falando? Ou não, ele não aguenta, ele tem que reajustar mesmo. Ok, reajuste, mas como? Quanto? E qual vai ser o grau de redução nas coisas daqui, tipo as casas apaineladas, usando a mesma expressão de Ageu lá, nas suas coisas pessoais, no seu automóvel, nas suas roupas, no seu plano de viagem. Você acha que Deus não está de olho? Como é que você vai mexer nisto? E agora vai mexer nas coisas dele aqui, chamando de coisas dele, como eu expliquei desde o início? Como é que vai ser isso? Esses valores serão mantidos? Ou vai haver inversão de valores, que foi exatamente o perigo onde aquele grupo de judeus caiu? Então, é bom ter muito cuidado na hora de resolver fazer, se for fazer, estes reajustes. Agora, qual o motivo pelo qual o povo estava falhando? Eu já toquei nisso, mas eu faço questão de repetir. Eu estou realmente aqui repetindo, ou enfatizando, talvez fique melhor. Era preguiça. O motivo pelo qual eles estavam falhando com relação a Deus? Não. Era absoluta falta de recursos? Não. Eles estavam colocando nas casas deles o que podiam. Estavam investindo num templo pagão, levados que foram pelos vizinhos pagãos? Não. Totalmente desorganizados, esse era o motivo? E não conseguiu se juntar para fazer o templo? Não. Eles não eram preguiçosos, não. Não era o assunto, nem idólatras. Tinham recursos no começo, parece que tinham bons recursos, e mesmo depois, com as dificuldades que Deus mandou, ainda continuavam gastando nas coisas deles. Como se diz, a pau e pedra, mas eles estavam ainda insistindo naquilo. Mas não era questão de idolatria, de desorganização, era, voltando, inversão de valores. Esse era o problema, irmãos. A prioridade deles não estava em Deus, a prioridade deles estava neles mesmos. Fizeram casas bonitas e mesmo em crise ainda insistiam em investir nessas casas e o templo deixado de lado. Talvez o principal problema de quem é faltoso na área financeira, de doações e contribuições, ofertas e dízimos e tudo mais, talvez o principal problema é que esteja olhando para si próprio. Um minutinho. Está olhando para si mesmo. Permite que os projetos pessoais comprometam cada centavo do seu orçamento. Não é difícil ver isso, infelizmente. E como fica a igreja? Não apenas nas necessidades básicas dela, igreja, todo mês, mas nos planos especiais, os projetos missionários. E como fica a sua generosidade pessoal com os que estão ao seu redor necessitando? O fato é que essas necessidades terminam em segundo plano, ou terceiro plano, ou em plano algum. Essa troca de prioridades magoa muito a Deus. Esteja se checando. E curioso, um dado até trágico, é que os judeus não tinham esquecido o templo. A reclamação de Deus não é, vocês esqueceram do meu templo. Não, irmãos, isso pode ser sutil, mas não é, em termos de importância. Esqueceram o templo? Não. Porque ele diz aqui, eles comentavam sobre o templo, só que eles iam adiando.
É fácil imaginar alguém chegando, talvez os próprios líderes, não sei, pessoal, o templo. Olha, o templo já faz 5 anos que ele está, fazem 5 anos que ele está parado, fazem 10 anos. Gente, fazem 15 anos, 16 anos que está parado. Ah, depois. Não chegou a hora. É impressionante. E Deus vai bem no ponto. Interessante, vocês dizem que para o meu templo não chegou a hora, mas para as casas de vocês chegou. Há 16 anos que vocês investem nelas. É muito interessante. Irmãos, fica evidenciado demais o problema aqui. E o chocante contraste de valores. Talvez a sua consciência, não sei, seu cônjuge, um irmão mais maduro ao redor, não sei, esteja lhe alertando. Ou como eu disse, a própria consciência. Na maior parte das vezes é o que acontece, a própria consciência. Olha o dízimo. Olha as suas ofertas. Faz tempo que você não manda para aquele missionário que você gostava de enviar. Ou aquela pessoa que de vez em quando lhe pede e você ajuda. O que está havendo? Olha. Aí você tenta acalmar, ou aquietar a própria consciência, protelando, ganhando tempo. Não, depois. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Eu não estou dizendo que eu não vou mais contribuir para a igreja. Eu não estou dizendo isso ou aquilo. Não, de jeito nenhum. Reconheço a importância. E eu vou ainda ser um grande contribuinte. Para o futuro tudo é fácil, né? Ainda vou ser um grande contribuinte. Ainda vou sacrificar um percentual alto do meu rendimento para as coisas de Deus. Ainda vou isso, vou aquilo. Mas amanhã, quando passar a crise aqui do Covid, ou quando eu receber aquela promoção, ou eu começar a ter aquele lucro na minha atividadezinha que começou agora, e sabe que começo é difícil, mas eu vou ainda contribuir, eu reconheço que é necessário. Mês que vem, ano que vem, irmãos, isso é muito triste. E perigoso, no sentido de desagradar o próprio Deus. E como você sabe que precisa contribuir financeiramente, porque a Bíblia diz, e até você prometeu a Deus isso, se não fizer, você estará se apropriando de um valor que na realidade não é mais seu. Como eu disse, aqueles judeus não roubaram de ninguém para fazer as casas, ou não roubaram do tesouro de Deus, tinha um tesouro guardado para Deus, como antigamente tinha, no templo tinha ali um lugar para guardar os mantimentos e tudo, chegar lá e roubar. Não foi isso não. Mas eles disseram, vamos doar, vamos ofertar. Levantaram dinheiro para isso, contrataram pessoas para isso e houve uma oposição, aí, com essa oposição agora não dá. Pronto, aí foram na onda. Então houve um motivador inicial, houve. Não é que estava tudo maravilhoso e de repente cismaram de parar e fazer as casas para eles. Não. Houve oposição dos vizinhos, de fato, a obra teve que parar. Sim. E quando passou a oposição? Quando passou a crise? Como é? Aí começou. Não, agora não, o nosso prejuízo foi muito grande. Não, minha casa está bem no meio. Não, aí começou. Olha que o coronavírus não seja para você os vizinhos, viu? Que obrigaram a parar uma coisa que ia bem. O diabo não sossega na nossa vida. Então, que pode ser um momento crucial de você ter que fazer uma parada ou uma redução, como eu falei, e logo depois recuperou tudo e não nota. Ou nota, mas diz, não, deixa eu só acabar de pagar meu carro novo, aí eu volto para conduzir como eu era. Ou seja, raciocine, considere, como Deus diz, pense no que você está fazendo ou vai fazer. Segundo,
Ou segunda lição, Deus costuma disciplinar quando o crente falha com as suas obrigações. Não estou dizendo nenhuma grande novidade. Acho que muito ao contrário, acho que uma criança sabe disso. Deus entregou propositadamente aquelas pessoas a grandes dificuldades financeiras e exatamente eu diria de uma maneira diferente, entregou a grandes dificuldades. E essas dificuldades foram exatamente na área em que eles estavam falhando, ou seja, financeira, seca, dinheiro no saco furado. O assunto aqui é dinheiro. Foi onde Deus tocou neles. Geralmente, não apenas nesse contexto agora, que não deu nem tempo de examinar reações com relação a essa pandemia e tudo, mas geralmente aqui com a experiência mesmo de vida cristã, quando alguém falha muito nesta área financeira, responsabilidades financeiras para com Deus, é provável que ela venha enfrentar despesas extras, prejuízos, acidentes, más aplicações. Não é raro ver isso acontecer. O dinheiro não rende bem. Parece que está sendo colocado exatamente como a Ageu disse, num saco furado. Você faz uma poupançazinha, aí quando vê, sumiu. Aí foi a cirurgia, foi abatida, sumiu. Essas coisas podem não ser meras coincidências, mas estejam sendo utilizadas por Deus, causadas por Deus, com o propósito de lhe disciplinar, de lhe ensinar com a melhor das intenções no coração dele. Então, seria a hora de fazer exatamente o que Ageu sugeriu. Considere o que está acontecendo com você. Não só, repito, nesta crise, mas em qualquer situação. E não se admira se você vier perceber uma certa coincidência entre o período de infidelidade com Deus, com coisas, certas crises meio estranhas na sua vida. Como é que pode? Como é que pode? Isso acontece comigo. Primeiro, essa frase não é boa, porque muita gente sofre. Mas, às vezes, essa frase tem sentido, isso acontece comigo. Porque são coisas que estão sendo feitas pessoalmente para você. Personalizados, acidentes personalizados, problemas encomendados de propósito para você. Então, só acontece comigo. Pode ser. Mas por quê? Azar. Opa, aí não. Para um crente, porque Deus... Deus... Ok, começa a falar de Deus. É por aí mesmo o caminho. Deus o quê? Porque Deus gosta mais do fulano. Olha que... Considere, diz Ageu. Não vá analisar Deus de uma maneira leviana ou fora das Escrituras. Considere que você no instante vai dizer, ou diria, se você considerasse de fato, o que eu tenho feito com o meu Deus? Então esse meu Deus está encomendando problemas para mim. Impressionante. Que Deusinho meio vingador, né? Malvado. Malvado não, vingador, sim. Embora é mais no sentido de vingador, no sentido de pecado, de condenar o inferno. Ele foi vingador com Cristo. E quando ele puniu Cristo com a morte, que carregava os nossos pecados. Então, usar a ideia, o papel de Deus como vingador, o atributo de Deus como vingador, no caso do crente, eu uso com essa ressalva, né? Mas vamos dizer assim, ele está reagindo a uma situação de infidelidade. Nesse aspecto, sim. Ele está lhe recompensando de uma maneira dura para ensinar. Nunca por malvadeza, ou por birra, ou por nada que pareça com a sua carne, ok? Com a minha carne, que nós somos bons nisso, infelizmente. Queria logo dizer acreditar, mas é debitar a Deus coisas que nós temos pela nossa carne, que Ele
Não é pecaminoso. Nada nele é pecaminoso. Nem quando vem muita dureza sobre você, ou até sobre algum irmão que você olha assim, como é que Deus permite aquele irmão sofrer tanto? Eu não vejo assim um motivo, tá? Boquinha calada, cuidado, ore a Deus pedindo misericórdia para aquele irmão ou irmã, pedindo forças e dizendo, tu és justo, tu és misericordioso, porque a Bíblia diz que é, ponto. Então, muito cuidado com essas avaliações, não irem mais longe do que de fato devem ir. Quer dizer, pastor, que o senhor garante que se eu voltar a ser fiel nas coisas financeiras de Deus e tudo vai melhorar? Não. O que eu posso garantir e garanto é que Deus se agradará. E é o que ele deseja. Isso eu garanto. Que você volte a contribuir, supondo que você contribuía gostosamente, largamente, generosamente, supondo que você volte a esse ponto. É o que Deus deseja. Aliás, eu diria que Deus deseja mais que você volte e ainda prossiga nessa generosidade. Mas pelo menos que você volte. Deus vai se agradar. Isso eu garanto. Assina embaixo. Aí eu só também garanto que ele vai suspender a disciplina. Acho muito provável que sim. Uma vez já desapareceu o motivo. Mas aí eu já estou entrando na mente de Deus que eu não posso. Então, garanto que ele vai se agradar. Acho muito provável que ele vá suspender a disciplina no tempo dele, na hora dele, não vai querer colocar Deus dentro de um quadrado, dizer, pronto, já fazem 13 dias que eu voltei a dar o meu dízimo, cadê o meu retorno? Não, assim não funciona com Deus. Outra coisa é que, óbvio, ocorrem crises financeiras com crentes, com todos nós, por outros motivos que não a disciplina direta por causa da nossa falha na área financeira. Não obrigatoriamente. Disciplina noutra área que Deus coloca na área financeira, provação, aperfeiçoamento, vários motivos, que aí é outro assunto. Não quer dizer que um sofrimento aqui significa uma disciplina direta daquela área e tal. Não. Mas às vezes é sim. Então é errado. Os dois extremos, achar que nunca é ou achar que sempre é. No caso de Ageu, só era. Se tinha alguém dizendo, pessoal, a gente bota o dinheiro no saco, parece que está furado. Pessoal, está muito estranho, não chove não sei quanto tempo. Pessoal, a gente faz uns planos, dá tudo errado. Olha que isso é um castigo de Deus. Não, que é isso, deixa de ser fanático, não. Isso aqui é natureza, isso aqui. Tem crente assim, sabia? Que acha que não gosta de ligar muito alguma coisa que está acontecendo como se fosse diretamente ou consequência do que Deus causou. É um erro desconsiderar isso. Não pode afirmar. E você tropeçou porque ontem à noite você foi grosseiro com a... Não, assim não, é outro extremo. Mas deixar de linkar problemas que você enfrenta com seu comportamento como crente em qualquer área, é errado deixar de linkar. É importante linkar, relacionar. Ou considerar de Deus. Considerem isso. Se vocês considerarem, vocês vão ver que há motivo para isso. Então, considere com sabedoria. Como eu disse, não podemos afirmar que quando vem uma crise, vamos dizer agora financeira, que isso é obrigatoriamente disciplina por alguma coisa financeira, uma falha financeira. O que é importante e gostosíssimo é o crente dizer assim, eu estou sendo afetado fortemente pela área financeira. Graças a Deus, que não é pela falta do meu dízimo, como eu prometi a Deus. Não é pela falta do meu envio para aquele missionáriozinho lá, para aquele missionário querido em termos pessoais que eu estou mandando. Não é. Aliás, eu aumentei aquele missionário querido recentemente. Não é porque eu tenho deixado de ser misericordioso com as pessoas. Isso não é. E ainda coloca diante de Deus, Senhor, se for, diga, que tu és maior do que a minha consciência, como Paulo diz. Mas a minha consciência não me acusa.
Então, estou sofrendo na área financeira, tu és sábio, tu és, meu Deus, querido, me ama. Tem alguma lição aí para mim, alguma coisa, mas, Senhor, por falta da minha contribuição financeira, até generosa, não é não. Eu creio que não seja. É bom demais. Então, isso é espetacular. Essa consciência limpa, tranquila de dizer, por isso não é. Deus tem um motivo dele, talvez nunca me explique, e amém por isso. Mas não é por causa disso. Mas quando quem está em falha, olha como o ladrão que acabou de fazer o roubo, e alguém diz, ladrão, pega ladrão, ele já fica todo nervoso, ninguém está nem olhando para ele. Mas a consciência dele está para explodir. Mesma coisa. Terceira lição. Na sua misericórdia, Deus está sempre pronto para receber o filho rebelde, que se arrepende e volta à prática da obediência em qualquer área. Deus não vai dizer a um filho, olha, você esteve tão longe que agora eu não quero mais você. Eu não quero mais sua contribuição, não quero mais suas pregações, se você pregava antes, não quero mais suas aulas, se você antes era professor da escola dominical, se você ajudava na igreja fazendo bolo. Eu não quero mais não. Você esteve muito longe, há meses que você não me presta esse serviço, no caso financeiro, o dízimo faz meses que você cortou, pois agora nem que você queira devolver com juro, eu não aceito mais. Com crente, não posso imaginar. Cristo disse, eu sou humilde de coração, e ele é longânimo. Um dos atributos de Deus é a longanimidade, sempre para receber o filho que volta. E você tem falhado nesta área, saiba que a qualquer momento, meu irmão, minha irmã, é tempo de você voltar para Deus e dizer, Senhor, me perdoe, me permita voltar ao que era, até compensar assim o assado, não sei, mas Ele quer lhe abençoar. Por fim, a quarta e última lição, o crente precisa decidir corrigir a sua irregularidade se houver. Deus avisa, adverte, explica, disciplina, aponta o caminho e aguarda. Quando alguém diz que está falhando no dízimo ou em alguma coisa financeira, uma campanha que prometeu, vamos supor o dízimo mesmo, porque está em dificuldade, eu respondo, mas deve ser o contrário. Quanto mais dificuldade, mais fidelidade no dízimo que você prometeu. E se não está conseguindo manter aquele dízimo porque houve uma receita, uma diminuição de receita grande, tudo bem, vai para Deus e diga, Senhor, daqui para frente vou ter que reduzir por isso. Tudo bem. Mas prometeu aquilo e deixar de cumprir, e a sua igreja não tomar nem conhecimento, só ver lá o branco, isso é ruim. Ah, porque eu estou em crise, mas é o contrário. Deve ter mais cuidado ainda com esta área. E ser mais generoso ainda, porque quem é que vai lhe tirar da dificuldade? Eu sempre pergunto assim, Deus. E a quem é que você magoa quando falha? Deus, o mesmo, não tem dois. O mesmo Deus que vai tirar da dificuldade, você está magoando. Até a lógica não funciona aqui. E quem é que você vai agradar quando você resolver obedecer? Deus. Então, o sábio é o crente permanecer fiel, mesmo na pior das tempestades. Se você não tem forças, fraco, ligado e tal, peça a Ele. Ele lhe ajuda. Como ele fez com os judeus. Peça a Ele. Eu estou convosco. Ele disse lá para o povo. O povo ainda é em falta. Ele disse no começo, quando ele comunicou por Ageu, através de Ageu, o que estava acontecendo, antes do povo reagir, Deus disse, eu estou convosco. Pois saiba que Ele está com você. Antes de você reagir positivamente, peça a Ele ajuda, peça a Ele humildade, peça a Ele coragem, peça a Ele desapego deste mundo e as coisas que você sabe que precisa. Resultado, eu quero encerrar, relendo o versículo 8, a segunda parte, dela, quer dizer, da minha casa, do meu templo, me agradarei e serei glorificado. Pois, meu irmão, minha irmã, do seu dízimo das suas ofertas, Deus se agradará e será glorificado. Só isso seria o bastante, concorda? Só.
que já é muita coisa, Deus ser glorificado por uma atitude sua. Além disso, a alegria que você daria à sua própria igreja em ter balancetes saudáveis, ou a alegria de saber que você está contribuindo naquilo que lhe compete, a sua igreja terá balancetes saudáveis, honrará compromissos, melhorará suas instalações, será mais ousada em missões, melhores serviços na distribuição de materiais evangelísticos, convites de pregadores que venham de mais longe, passagens mais caras, vem do Japão, pois chama, não tem problema. É gostoso esta folga financeira de uma igreja, tanta coisa boa que vai resultar numa pregação mais ousada do evangelho e mais crescimento espiritual dos crentes. Sem falar na sua generosidade pessoal, a parte de dízimo, a parte de campanha missionária, pessoal. Deus sabe, só Deus vê, talvez seu cônjuge veja, seus filhos ali em casa, os mais próximos, mas não importa, é você ser generoso pessoalmente com aqueles que precisam, não ir para as minúcias com o empregado ou com alguém mais que está lhe devendo alguma coisa, ir para os mínimos detalhes dos seus direitos, ali nas letrinhas pequenas. Generoso, largo, e Deus será largo com você e será glorificado através da sua atitude. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos ajude e nos edifique com tudo o que foi dito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.